Esses dias lançaram na Netflix uma minissérie intitulada Os Forasteiros de Bollywood. E eu imagino, na verdade eu não sei se algum brasileiro chegou a assistir, mas eu imagino que quem assistiu e não tem muito conhecimento das coisas que acontecem por debaixo dos panos lá da indústria indiana, da linguagem hindi, provavelmente não entendeu muitas das referências, muitas coisas, muitas fofocas que estavam ali dentro escondido. Então hoje eu vou falar sobre Os Forasteiros de Bollywood, né? Eu acho que a tradução não fez muita justiça pro nome original, que é revelado no final, que são os 3 asteriscos, e acabou que a tradução não faz muito sentido. Vocês vão ver isso no decorrer dos episódios desses vídeos que eu vou postando. Se vocês quiserem ir assistir a série por vocês mesmo, depois voltar aqui pra ver as explicações, também seria legal, né? Já que vocês iam pegar o plot twist cru ali, né? Vocês não iam ter nenhum spoiler nem nada. Inclusive, se tiver vindo o barulho do ventilador, me perdoe. Realmente tá muito calor, não tem como fazer o vídeo sem ventilador. Tem 3 luzes apontando pra mim. Inclusive, alguma delas deve estar refletindo no meu óculos. Perdão, mas sem óculos também não consigo fazer o vídeo. Vamos pro vídeo. Antes de começar a falar sobre Bads of Bollywood, a gente tem que entender quem está por trás dessa série, né? A série que foi dirigida, escrita e criada pelo Aryan Khan. Quem é Aryan Khan? Antes de conhecer o Aryan Khan, a gente tem que conhecer o pai dele, o Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, que nasceu em Delhi, na Índia, em 1965, vem de uma família de classe média muçulmana. Ele começou a carreira dele mesmo no final dos anos 80, fazendo algumas aparições em séries de televisão, tipo sendo um figurante ali ou um personagem menos importante ali. Ele teve seu debut em 92 com um filme chamado Divana, que foi a primeira vez que ele realmente coisou no filme. E ele começou a fazer papéis mais vilanescos, né? Alguns ele era o vilão, outros ele era tipo um anti-herói. Mas ele só estourou mesmo em 1995 com o filme Diwali Dulhania Le Jayenge. Esse filme, né, que já é um filme de romance, onde ele é um protagonista bonzinho, né? Ele acabou conquistando muita gente justamente naquele filme. Tanto ele quanto a Kajol, né? Por muitos anos, muita gente, tipo as crianças que assistiram esse filme naquela época, cresceram achando que aqueles dois eram casados. Daí foi o estouro, né? Porque ele tava lá todo galã, todo bonitinho, conquistando, enfim, romance, né? Depois ele foi fazendo mais romance, e assim foi consolidando a carreira dele. Hoje em dia, né? 2025, ele tá na lista, eu não consigo dizer qual a posição exata, mas ele tem uma fortuna de 1,5 bilhões e não só isso, como ele é uma figura muito importante dentro da Índia. Ele é assim, extremamente famoso dentro da Índia. Se a gente for contar assim de geração, os avós, as mães, as meninas de hoje em dia, todas elas são muito fãs do Shah Rukh Khan. Os meninos também. O Shah Rukh Khan fez muito filme de ação também, o que atrai os meninos. Lá na Índia você aprende o nome do Shah Rukh Khan antes de aprender o nome da sua própria mãe. Isso aqui eu acho que eu exagerei. Mas se pra você ver, ele é considerado o rei de Bollywood. E quem é o filho dele? Aryan Khan, quer dizer, um dos filhos dele. Foi o cara que fez essa minissérie de agora, né? E pra dar mais contexto sobre o Aryan Khan, por ele ser filho do Shah Rukh Khan, né? Ele sempre esteve nos holofotes, né? Todo mundo queria saber sobre ele. Caraca, é o filho do rei de Bollywood, né? Só que ele sempre foi muito reservado, né? Ele já fez alguns trabalhos antes, tipo em Kabhi Khushi Kabhie Gham. Ele é a versão mais nova do pai dele, né? Ele é a versão do personagem do pai dele, criança. E outra coisa, falei, né, que ele era muito reservado sobre a vida privada dele. E tem outra coisa também, que em todas as fotos que ele aparece, ele nunca tá sorrindo. Ele tá sempre com a cara de cu, uma cara de sério, por algum motivo. Ele nunca tá sorrindo, tanto que fazem muita piada sobre isso. Daí, até que esse ano, finalmente sai esse negócio, que é o Bads de Bollywood. Eu tava pouco me lascando pra essa série. Ficou um monte de gente elogiando, falando, nossa, então não é ruim, mesmo ele sendo Nepo Baby? Não, até que é legal, é um negócio legal e tal. E daí eu acho que eu vou ver, vou dar uma chance, vou assistir o primeiro episódio, vou ver como é que é. Daí no primeiro episódio eu já achei, legal, não é ruim. Além de que tem muita aparição de celebridade que eu conheço, né, também é um ponto a mais. Então vamos aqui começar a falar sobre o primeiro episódio, que eu não anotei o título, perdão.
Então começa assim, estão lá num estúdio de gravação, um cara ele vai fazer um pulo de alguma cena de ação e ele acaba caindo e se lascando todo no chão. É bem feia a cena, mas não é explícita, eu que sou fresca com essas coisas. Daí o diretor, meu Deus, alguém traz o dublê reserva, pouco se fudendo pro cara que tá ali no chão. Aí, não, mas esse já era o dublê reserva. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que entregar até tal data, a gente já tá atrasado. Aí aparece o produtor do filme, que é o Fred, ele vai aparecer bastante nessa série. Aí ele fala, ó, você me disse que esse filme vai sair tal dia, e esse filme vai sair tal dia. Vai lá um ser misterioso, fala que vai assumir, e ele vai fazer o pulo, e eles não precisam adiar mais um dia. É um cara chamado Asman. Asman, que é o protagonista dessa série inteira e é o protagonista desse filme que eles estão produzindo. Aí ele vai lá, dá o pulo, aí tem toda uma transição pra dentro do filme, aí tem uma ação rolando, cena de luta, todo aquele heroísmo dos filmes indianos e tal. Aí vai outra transição e agora eles estão dentro da sala de cinema e todo mundo agitado lá, pulando, jogando as coisas pra cima. As salas de cinema da Índia já é um evento, porque acho que eles fazem isso estrategicamente, que eles postam as músicas do filme antes de lançar o filme. Já é uma estratégia de marketing, alguma coisa assim. Daí o povo, tipo, sei lá, uma música irrita. Aí quando ele chega lá no filme e tá no momento daquela música, a galera fica louca. Vai ali pra frente pra dançar junto com a música e vai um monte de gente, é uma bagunça, assim. Eu particularmente acho muito legal. Meu sonho é assistir algum relançamento de algum filme do VJ no cinema indiano. Esses meses teve relançamento de Satin e, nossa, era muito legal eu ficava morrendo de inveja vendo, tipo, os negócios aparecendo no meu Instagram e o povo indo no cinema reassistir o filme. Morro de inveja. Aí eles estão lá no cinema, estão lá comemorando, gostaram bastante do filme, né? Filme de ação lá genérico. Um cara, ele, tipo, tira o capuz assim e revela que o Asman, que é o ator principal daquele filme, tá lá assistindo também junto com eles. Aí junta um monte de gente e rasga a roupa do Asman e corre atrás dele, aí ele tem que sair correndo até que ele sai, e aí o cara que tirou o capuz dele é o melhor amigo dele, né? O nome dele é Parvaz, parece nome de pássaro, Parvaz. Daí eles estão lá fora, ele comemorando, né, pelo sucesso do amigo dele, que o povo gostou, rindo de terem rasgado as roupas dele. Aí aparece uns carinha meio suspeito. E o Parvaz já é meio chegado neles, né? E eles são envolvidos com um líder de facção chamado Gafu. Aí começa a tocar a musiquinha do Gafu. Toda vez que vão mencionar o nome desse cara, começa a tocar a música dele. O Asman também chega em casa, junto com o Parvaz e tal. Aí encontram a mãe do Asman e o pai do Asman, né? O pai do Asman, ele tá doente, acho que é uma doença no fígado, alguma coisa assim. E eles moram em outro estado, outro lugar, não sei, outra cidade. E aí eles foram lá visitar o Asman, parabenizar ele porque o filme dele saiu. Aí, enquanto eles estão ali conversando, ele tá se reencontrando, ele liga a televisão e tem um crítico, que ele tem um programa na TV, né, crítico de cinema, essas coisas. Daí ele tá atacando um pau no filme do Asman, na atuação do Asman, falando que engrossar a voz não faz dele um Bachchan, né? Bachchan, ele tá se referenciando ao ator Amitabh Bachchan, né? Que ele era muito famoso nos anos 70, ele fazia filme de romance, filme de ação, os negócios de aventura e tal, ele era muito famoso. Hoje em dia ele ainda tá trabalhando, né, tá atuando, só que ele faz mais papel de pai, essas coisas, tanto que eu assisti 3 filmes com ele, nos 3 ele fez papel de pai de alguém. E em 2 deles ele era um pai bem ruim. Aí o Parvaz, ele fala, não, cara, não deixe isso subir pra sua cabeça e tal, aí eles vão pra uma festa /evento, sabe? Que é para comemorar 45 anos da Sodal Alan Produções, junto com o sucesso de Revolver, né, que está sendo produzido pela Sodal Alan. Aí que começa a chegar as celebridades de dentro da Índia, né? Chega o Karan Johar e o Ranveer Singh. Tenho que falar sobre esses dois por informação extra, mas o Karan Johar, ele aparece também durante toda... O Karan Johar, que é um Nepo Baby, né? Ele tem um pai famoso. Ele é filho do criador, do fundador da Dharma Productions, Dharma Produções, que é assim, um negócio muito grande dentro da Índia, né? A Dharma Produções, ela fez muitos clássicos de Bollywood, sabe? E ele é filho do fundador desse cara e hoje em dia acho que ele é o CEO da Dharma Produções. Enfim, ele tem um papel muito importante lá, né? Que ele é filho do dono. Daí, no começo da carreira dele, né? Quando ele começou a entrar nessa indústria de Bollywood, que ele era assistente de diretor, assistente de direção do filme, de novo, Diwali, do Liane e Le Janye, que foi o estouro do Shah Rukh Khan e que era dirigido pelo primo dele, o Aditya Chopra. Então eles são primos.
Cada um tem suas empresas que são muito famosas, que fazem muitos filmes e eles são primos. Pra vocês verem que é tudo muito ligado, né? Isso é porque eu nem falei da família Kapoor ainda. O Ranveer Singh, ele chega com a perna quebrada. Aí o Karan Johar, ele não sabia, né? Ele chegou ali de surpresa com a perna quebrada. Aí, não, você tá brincando, né? Você tá brincando. Aí, não, quebrei a perna mesmo, não vou conseguir participar do seu filme. Aí eles começam a se bicar, tipo, o meu filme salvou a sua carreira. Aí ele, não, a minha atuação que salvou seu filme. Do filme que eles estão falando é o Rock Al Honey, que é um filme com Ranveer e Alia Bhatt, né? O Karan Johar, ele tinha dado uma pausa nesse negócio de dirigir, porque ele tava fazendo uns negócios mais experimentar, uns filmes que não era assim tão filme de mercado, sabe? Ele não tava mais assim tão relevante. Ele também tem um programa, né, chamado Coffee with Karan, que é praticamente o programa do Léo Dias versão índia. Daí, para fazer o grande retorno dele aos cinemas, né, o cinema mais mercado, essas coisas, ele fez esse filme, Rock Al Honey. E aí teve muita gente falando na internet que o Ranveer, ele salvou muito do filme. Concordo em partes, porque ali abaixo também ela tá espetacular nesse filme. Porque o Ranveer, ele é um ator muito carismático. E o Ranveer, vamos falar mais sobre o Ranveer também. E desde pequeno ele sempre foi muito desse negócio de gostar de palco e tal. Fez faculdade, fez teatro, fez audição pra uma caralhada de gente, não conseguia nada. Até que ele conseguiu, acho que foi justamente na empresa do Yash Chopra, né? E conseguiu uns filmes mais pequenos, uns negócios de comédia romântica, uns filmes mais experimental, mais indie. Até que ele foi ficando famoso, tipo, nossa, esse ator que ele faz filme pequeno, mas ele é bom. Ele começou a fazer filme com um diretor muito grande da Índia, que é o Bansali, né? O Bansali que dirigiu Gangubai, Padmavat, Ranlila, Devidas, que tem o Shah Rukh Khan, Bajirao Mastani. Ele trouxe ele pra Ranlila, junto com a Deepika Padukone, que vai aparecer muito nesse canal ainda. Esse povo todo ainda vai aparecer muito aqui no canal, porque, né, falar de mais filmes indianos e eles estão ali no meio. Daí, com o Bansali, ele foi explorando mais o potencial dele. Foi passando o tempo depois desse filme com o Bansali, né? Ele fez outros filmes aqui e ali, só que não era tão grandioso. Porque, assim, o Bansali, ele é praticamente o Christopher Nolan da Índia. Ele só faz, tipo, filme grandioso, com grandes cenários e cores, e uns filmes bonitos, sabe? Filme de época, assim, só uns negócios grandes. Acho que de vez em quando eles fazem uns filmes menorzinhos, mas, tipo, no currículo dele é, tipo, uns filmaços, assim. Aí o Ranveer foi passando o tempo, e aí ele foi fazendo outros filmes pequenos, e ele também acabou saindo da boca do povo e voltou com o Rock Al Honey, né? Começou, nossa, como o Ranveer tá bonito aqui, nossa, como ele tá engraçado aqui. Então, aí que vem a piada, minha atuação salvou seu filme, meu filme salvou a sua carreira. Daí tá, voltando pra série. Aí aparecem algumas celebridades reais, né? Algumas que eu não conheço, mas se não me engano aparece a Sara Ali Khan e o Brahim Ali Khan, que são filhos do Saif Ali Khan. E uma curiosidade pra vocês, não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme, acho que foi muito pirateado aqui no coisa, tipo naqueles CDs de feira, sabe? Que é Romeu, o Vira-Lata Atrapalhado. Pra quem não sabe, esse filme é um filme indiano também. E quem dubla o Romeu é o Saif Ali Khan. Também é um ator grande de Bollywood, porém ele é um ator que as pessoas têm um certo carinho por ele. Quem dubla o Romeu é ele. E quem dubla a Laila é a Kareena Kapoor. E eles são casados hoje em dia também. Mas a Kareena, ela não é mãe desses dois. Ela é mãe de outros dois menininhos pequenininhos, que também é filho do Saif. Enfim, eles dois são Nepo Babies. A Sara Ali Khan, ela já tá atuando há um tempo, né? Acho que eu já vi um povo elogiando a atuação dela. E o Ibrahim, ele estreou esse ano. Tem um filme lá da Netflix também, chamado Namorado Contratado. O filme é horrível, mas eu gosto. O filme é tenebroso de ruim, mas eu realmente gosto. Acontece. Aí, aparece um ator muito famoso, que o povo fica enlouquecido quando ele chega, que é o Ajay Talwar, que vai aparecer também durante a coisa aqui. Aí o Ajay Talwar, ele teve um sucesso muito grande, que é um filme chamado... Esqueci o nome do filme. Enfim, é um filme fictício lá, que fez muita fama lá com o Ajay Talwar, que ele fez junto com a Sodawala Produções, que foi o que salvou a Sodawala Produções da merda. E aí ele ficou muito famoso, fez outros filmes, assim, ele é gigante agora dentro da indústria lá. Aí ele se apresenta pro Asman e tal, eles conversam ali, aí dá uns conselhos pra ele e tal. Aí o Fred, acho que ele tá meio na merda já também de novo financeiramente,
Daí ele quer muito fazer a parte 2 daquele filme que foi o que salvou eles da merda na outra vez. Só que aí o Adjetavar não quer, ele não gostou do roteiro, ele não. Aí, o Ranveer Singh, ele tá indo pra um lugar mais afastado ali, e aí ele recebe uma ligação do S.S. Rajamouli, não sei se tô pronunciando certo, né? Que é o diretor de RRR e de um filme que eu descobri que ele é meio famoso aqui no Brasil, que é Bahubali. Que tanto que você pode encontrar ele dublado no YouTube. Daí, quando ele recebe a ligação do Rajamouli, né? Ele acha que é proposta de filme e tal, então, tipo, ali na hora, ele até esquece de fingir que ele tá com a perna quebrada. Só que aí, bem ali pertinho assim, tá o Parvaz, que é o amigo do Asman, e ele tá gravando alguma coisa. E isso ele falando, enquanto o Ranveer fala no telefone, não, tava só fingindo. Aí, não vou fazer filme com o cara não, acho que ele vai pegar o Vic. Aí tá lá o bonitão do Parvaz filmando tudo. Tipo, fazendo a selfie assim e filmando tudo que ele tava fazendo, né? Aí o Ranveer chama ele, não, vem cá, deixa eu ver esse celular aí. Aí volta lá pra dentro da festa, né? O tio do Asman, que o nome dele é Avitar, ele já tá loucão de bebida. Daí ali no embalo, né, ele vê o irmão dele, que é o pai do Avitar. Aí eles acabam se esbarrando e o pai do Avitar derrama bebida na camisa do Adjetavar. Só que o Adjetavar é todo educado, ele fala, não, nem gostava dessa camisa mesmo. Na verdade, que bom que você derramou, agora eu tenho um motivo pra poder ir embora. Aí ele, se eu soubesse, teria derramado mais. Aí ele se apresenta lá, aí a mãe do Asman, ela fica meio desconfortável, não tá tão à vontade ali naquela conversa. Ela fala, a gente pode ir pra casa? Ele, não, mas eu quero beber aqui. Aí, não, a gente bebe lá em casa, vamos. Aí eles vão embora. Daí lá no embalo da festa e tal, o Fred percebe que o Adjetavar realmente não quer assinar com ele pra segunda parte do filme. E aí ele, não, vamos pegar outro ator aqui. Ele tá conversando com o Asman. Aí ele oferece um contrato de 3 filmes pro Asman, né? E o Asman, feliz com a oportunidade, né, de ir ter 3 filmes garantidos e tal, pá. E aí ele já tá louco pra assinar, né? Até que a empresária interrompe, falando, não, vamos conversar ali no canto rapidinho. Aí ela fala, cara, eu não assino isso agora, deixa eu checar tudo primeiro, deixa eu ler todas as cláusulas do contrato pra ver se realmente vale a pena. Não sai assinando a primeira coisa que você vê. E o Asman continua conversando com o Fred, né? Aí o Asman, não vou assinar agora, você sabe como sou empresário, né? Eles querem checar tudo antes. Aí o Fred dá uma manipulada nele, falando, nossa, tudo que eu fiz por você, todo o trabalho que eu fiz pra te conseguir esse contrato e você ainda fica dando desculpa. Vai entrando na cabeça do Asman, o Asman acaba assinando o contrato de 3 filmes. Daí a Sânia, que é a empresária dele, acaba encontrando o Karan Johar e tenta falar com ele, né? Aí o Karan Johar tá no telefone, o Ranveer saiu do filme, mas faz parecer que foi a gente que tirou ele, viu? Aí a Sânia vai lá, conversa com ele. Aí eles conversando, o Karan Johar pergunta, você consegue me arrumar um... Só que ele pergunta mais com um desdém, assim, tipo, você consegue me arrumar um ator pra um filme que tem um orçamento de 100 crores? Ela, tem os Khans, que no caso seria o Shah Rukh Khan, o Amir Khan e o Salman Khan, que são os Khans de Bollywood. Aí fala, não, mas se fosse os Khans, você teria que adicionar mais 100 desses aí, então ia ficar mais caro. Ela, tem o Hrithik, o nome dele é muito difícil, tanto de escrever quanto de pronunciar. É o Hrithik Roshan, que é de uma família já muito influente dentro de Bollywood. Aí a Sânia diz que se o Karan Johar contratar um ator que tá começando ali como o Asman, o filme vai ser do Karan Johar e não do Asman. Porque se caso ele contratar será o Shah Rukh Khan, o filme seria o filme do Shah Rukh Khan e não o filme do Karan Johar. Aí enquanto eles estão ali conversando, aí o Asman, lá no meio daquela festa, ele acaba vendo aquele mesmo crítico que tava criticando ele no programa de TV lá. Aí confrontando o crítico lá, ele acaba falando, sua atuação não foi convincente. Aí o Asman fica, né, pistola. O Asman quebra uma garrafa e vai pra cima do crítico, né, e o crítico tá lá já se cagando. Essa cena é meio vergonha alheia. Acho que é propositalmente meio vergonhoso, tá replicando as coisas que acontecem em Bollywood, algumas falas, aquele heroísmo do cara ser mais arrogante e tal, ser mais maneiro, alguma coisa assim. Então eu até entendo, mas não deixa de ser vergonhoso. Ele fala, daí ele quebra uma garrafa e vai pra cima do cara, ele, agora minha atuação foi convincente? Aí todo mundo fica, uou, quase patadas da escola, sabe? Que cena horrível. Daí do lado de fora, a polícia vê o DJ Adam fumando. Daí, eles são tipo uma polícia antidrogas, alguma coisa assim.
Só que tá um negócio muito caricato, porque aquele policial, ele é muito estúpido. Ele é tipo, eu sou o maior policial e eu vou livrar a Índia de drogas e um monte de coisa. Tá muito caricato, mas eu vou já explicar o porquê. Daí ele vê o DJ fumando, aí fala, o que é isso que você tá fumando? É um baseado. Aí você não tem vergonha não? Ele, não, mas eu não sou de Bollywood. Aquele cara ali é. Que é um outro ator que também é da Sodawala Produções. Aí o policial vai lá, você não tem vergonha de ficar perto de um cara fumando baseado? Aí leva o cara preso. Aí vem uma outra fofoca. Eu esqueci de anotar o ano. Mas teve uma vez que o Aryan Khan, ele foi preso porque fizeram tipo uma batida num cruzeiro lá que ele tava junto, né? Não só ele, né? Algumas pessoas foram presas junto com ele. Fizeram uma batida lá no negócio que ele tava junto e encontraram algumas drogas. Ou disseram que encontraram algumas drogas. Levaram ele preso, deu maior polêmica. Falou, não, o Aryan Khan é drogado e não sei o quê. Daí negaram fiança pra ele, negaram um monte de coisa. Esses policiais foram sob investigação. E aí teve todo um rolê lá, que eles foram investigados. Aí parece que eles estavam fazendo aquilo pra chantagear a família Khan, né? A família lá do Shah Rukh Khan, do Aryan, da Gauri. Aí deu mó bololô lá esse caso das drogas, né? Então talvez isso daqui foi justamente pra, tipo, fazer piada daquele caso e tal. Aí tá, voltando pra série. Aí tem lá o Fred, ele tá chegando lá na Sodawala Produções. Que inclusive eu achei muito bonitinho lá dentro, porque é muito negócio de cinema antigo, sabe? Cinema dos anos 60, decoração, achei muito bonitinho isso. Em vez de ser só, tipo, branco, preto, um negócio mais moderno e tal, achei muito legal. Daí tem um investidor muito importante lá. Como esse ator, que era do Fred também, foi preso, não vai dar pra fazer o filme que ele estava produzindo, né? Já tava no começo, já tinha cartazes e várias coisas e tal. Era, tipo... no nome do filme, 5. Já estavam desgastando já tudo que tem desse filme, né? Daí o investidor vai lá cobrar, né? Ué, o cara foi preso e agora tu vai fazer o quê? Acho que ele deu 300 crores e disse que vai usar mais o resto pra fazer Sailab 2 junto com a Ajay Talwar. Ele, Ajay Talwar? Ótimo, fica na fé aí, não vou mais incomodar. Sendo que o Ajay Talwar tá recusando a oferta do Sailab 2. Então aí agora ele entrou numa furada, né? Daí vai pra casa do Asman já no outro dia e tal. E tá a mãe dele brigando com ele, né? Por ter sido desrespeitoso e tal. Aí o tio dele se vai falando, não, e o que respeito deu pra gente esse tempo todo? Porque o tio dele cantava lá pros negócios de Bollywood, aí roubaram as músicas dele. E a mãe do Asman, ela tentou ser atriz, só que ela só conseguiu ser, tipo, dançarina de fundo, sabe? Eles nunca foram muito longe dentro de Bollywood. E o Asman agora tá conseguindo, né? Justamente por causa desse negócio de quebrar a garrafa e ameaçar o entrevistador lá, o próprio entrevistador convida o Asman para uma entrevista, né? Entrevista da mesa redonda, que é para uma galera estreante, que tá começando a atuar por agora, eles vão lá conversar e tal. O Asman vai para essa mesa redonda junto com o Parvaz e a Sanya, né? E chegando lá, tem uma menina que, tipo, tudo nela em câmera lenta e o cabelo dela voando, toda uma produção ali só pra ela. Aí a Sanya fala, não, vocês sabem de que ela é filha, né? Ou seja, é uma Nepo Baby. Daí a entrevista vai rolando, os outros convidados vão falando, né, os outros estreantes e tal. Tem até lá um estreante que ele é mais velho, eles ficam ignorando ele. Daí o negócio tá ficando entediante, até que faz uma pergunta pra menina que se chama Karishma. Daí, enquanto ela tá falando, chega o Ajay Talwar e ele começa a assistir a entrevista ali no estúdio mesmo, sabe? Todo mundo trata ele como um deus. Quer dizer, a Karishma começa a responder as perguntas. E a Karishma, ela é filha do Ajay Talwar. Ela fala que não se importa, que o povo chama ela de Nepo Baby, que tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Aí o entrevistador pergunta, né, que desvantagem? Às vezes eu sinto que eu tenho que trabalhar o dobro pra manter minha identidade, né, pra sair da sombra do meu pai. Aí o Asman, ele dá tipo uma risadinha assim, que acaba chamando a atenção. Aí o entrevistador, acho que o Asman tem algo a dizer. Aí o Asman, não, entendo, né, cada cal com sua luta. Mas se ela parar de trabalhar assim por uns 2 anos, ela ainda volta de Mercedes pra mansão dela com o paizinho dela lá. Se eu parar de trabalhar por 2 meses, eu volto pra Delhi de trem. E aí eles dão uma pausa, né? Porque ficou um clima tenso entre os brothers. Aí faz a pausa, aí depois da pausa volta a entrevista, né? Entre si ali. Eles ficam falando entre si assim, nossa, cada um tem seus problemas, né? Cada um tem sua batalha e tal. Ele não entende que fama é diferente de controvérsia. Aí o entrevistador pergunta, Asman, você quer ser um astro? Aí ele responde de novo com um negócio muito vergonhoso, que não quero ser um astro, porque astro tem um monte.
Asman só tem um. Ai. Então tá bom. Daí eles vão beber e a Sânia, né, que é a empresária, ela reclama da atitude do Asman, né? Que se ele for muito arrogante e tiver aquela atitude, vai acabar manchando a imagem dele, né? Só que a Sânia esquece que quem não pode ser arrogante é só mulher. Homem pode ser arrogante tranquilamente. Mulher que tem que ser sempre a paz de Deus, a feminilidade. Se a mulher se engrandecer um pouquinho assim, ela já é chamada de megera. Assim, você vê, tem muitas atrizes que são julgadas por ser chamadas de difíceis, de arrogantes e não sei o quê, sendo que elas falaram a mesma coisa que um homem normal falou e nada aconteceu com ele. Enfim, voltando, tô sendo aquela amiga que é muito woke. Daí, o Karan Johar liga pra Sânia e fala, esse seu menino aí, ele tem muita atitude, é muito arrogante, não sei o quê, mas eu gostei. Traz ele aqui amanhã que a gente vai assinar um filme. Aí, tipo, eles ficam falando, viu? Falei que respeito e abaixar a cabeça não te leva a lugar nenhum, tem que ser desse jeito mesmo, não sei o quê. Aí, naquele meio ali, o tio também tá ali naquele meio, e acaba revelando, agora ele não vai fazer só um filme, ele vai fazer 4. Aí ela, como assim 4 filmes? Aí acaba revelando, né, que o Asman, ele assinou com o Fred o contrato dos 3 filmes. E a Sânia fica puta, com razão. Daí naquela mesma hora ali, o Fred vai lá e liga. Dando o 5º filme pra ele, que no caso seria o filme daquele ator que foi preso. Aí eles estão lá conversando e a Sânia quase para explodir de raiva do Asman. Aí o Asman, não, sim senhor, amanhã eu passo aí, não sei o quê. Aí no final o Fred fala, Asman, diga não às drogas. Que é justamente a piadinha do Arya com todo aquele caso das drogas e tal. Enfim, foi esse o primeiro episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva. Outra coisa, eu notei que o áudio do meu microfone fica deixando minha voz muito abafada e deixa o áudio com a qualidade ruim. E eu peço perdão, porque eu fui olhar os meus primeiros vídeos, né, que eu fazia sem o microfone, só com o negócio do celular, e o áudio tá melhor. Como pode? Se você é novo no canal, eu tenho outros vídeos sobre filmes indianos, tem sobre Bramayugan, que é filme de terror, tem o Diário Visual também, que é um quadro aqui no canal muito legalzinho. Fico muito feliz toda vez que vocês dão like, toda vez que vocês comentam, é muito importante pra mim, muito importante pro canal também. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!